iremos revisar os conteúdos estudados para fazermos uma excelente prova. O que nós falamos durante esse trimestre? Nós falamos sobre os documentos que nos falam também da nossa história, falamos das memórias, né, da escola, o que acontecia na escola do passado. Nós falamos sobre o que as pessoas, os seres humanos fazem, né, para mudar, para modificar o ambiente, e que essas modificações muitas vezes acontece o quê? Um impacto muito grande, destruindo a nossa natureza, o nosso meio ambiente. Então nós vamos revisar esses conteúdos. Turminha, olhem só. No nosso conteúdo de provas dessa semana, de História e Geografia, o que vai cair? Foi proposto aí para vocês no seu calendário de provas, certo? A nossa provinha de História e Geografia acontecerá no dia 16, na próxima quinta-feira, no dia 16/8. E o que vai cair? No conteúdo de História vai cair documentos e registros pessoais, memórias escolar, datas comemorativas, né? Dia dos avós, Dia dos pais. Nós falamos aqui de algumas datas comemorativas. E em Geografia vai cair o quê? Diferentes lugares, diferentes modos de vida, o modo de vida das pessoas na natureza, né? Os seres humanos e os impactos ambientais. Então, tudo isso aí vai cair na nossa avaliação. Vamos fazer uma revisão desse conteúdo, turminha? Vamos falar primeiro aqui de história. Nós falamos aqui dos documentos pessoais. Os documentos pessoais, a certidão de nascimento, a identidade, a carteira de habilitação, tudo isso traz aí um pouquinho da nossa história. A tia Angélica vai frisar com vocês aqui, ó, reforçar com vocês a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é um documento que traz informações do nosso nascimento, o dia, a hora, onde nasceu, o nome dos pais, o nome dos avós maternos e paternos, né? E eles são, a certidão de nascimento é um documento importantíssimo para todos os seres humanos, para todas as pessoas, para as crianças, porque toda criança ela tem direito a uma certidão de nascimento, que é um documento de identificação. Outro documento de identificação muito importante para as nossas crianças é a carteira de vacinação. Nela traz todas as informações também do bebezinho e todas as vacinas que as crianças precisam tomar para ter um bom desenvolvimento. Outra coisa importante que nós aprendemos nas nossas aulas foi falando sobre o quê? Que o homem, ele transforma a natureza, né? E que muitas vezes, ó gente, o lixo que é jogado no meio ambiente, nos locais de qualquer maneira, polui aí o nosso solo. Esse solo aí, ó, quando recebe essa quantidade de lixo, né? Tem pessoas que jogam lixo em qualquer lugar, esse solo vai ficar improdutivo, vai ficar infértil, aí não tem como fazer o quê? Plantações, não tem como plantar uma nova plantinha. Por quê? Esse solo não tem como ele desenvolver essa planta, porque ele ali, ó, ele já ficou um solo contaminado. Outra coisa que acontece nas cidades é o quê, gente? A poluição das fábricas, né? Essa fumaça das fábricas, ó, gente, polui também o nosso meio ambiente. Olha só, temos que cuidar do nosso meio ambiente, não é verdade, turminha? Então, galerinha, outra coisa que nós vamos falar aqui, ó, sobre as datas comemorativas. A tia Angélica falou para vocês na nossa última aula sobre a independência do Brasil. Quem foi que decretou a independência do Brasil? Foi Dom Pedro I, lá nas margens do Riacho do Ipiranga. Ó, ele decretou independência ou morte. Nós falamos sobre o Dia dos Avós, falamos sobre o Dia dos Pais, são todas datas maravilhosas, né? E que nós comemoramos durante esse trimestre, não é verdade? Outra coisa, crianças, nós falamos também sobre os diferentes ambientes. Nós temos aí o deserto do Saara, nós temos a floresta amazônica, estudamos também a área polar, né,
na Antártida, né, gente? Onde é muito gelada. Então, quais eram as moradias, né, gente, dessas pessoas que vivem nesse lugar tão gelado? Vocês viram aí que eles utilizam os iglus para passar, para se refugiar durante a pesca, durante a caça, e que essas moradias feitas de blocos de gelo, eles modificaram durante o tempo, né? Hoje eles já constroem as suas casas feitas de madeira, mas eles ainda hoje, né, os inuites ainda utilizam os iglus como proteção durante o período de caça e de pesca. Lembra que a tia falou sobre isso? E aí na floresta amazônica, um local cheio de diversidade, de muitas plantas, muitos animais. Então, turma, e vocês viram que na floresta amazônica habita vários tipos de comunidades indígenas e nós estudamos os caiapós. Quem se lembra? Que eles retiram da própria natureza os materiais para construir as suas casas. Quem se lembra que a tia Angélica falou sobre isso? Que as mulheres plantam, que as mulheres, elas também cultivam, né? Elas fazem alimentos, cuidam das crianças, e os homens têm que se preocupar com a caça, com a pesca, com os momentos, as cerimônias religiosas, não é verdade? E falamos também sobre o deserto do Saara, que é o maior deserto, né? E que ele está localizado na África. Isso mesmo, galerinha. Então, o deserto durante o dia faz muito calor e à noite muito frio. Tudo isso a tia Angélica falou com vocês durante as nossas aulas, lembra? Então, turminha, vocês irão realizar atividades que a tia Angélica passou para vocês. Quais foram essas atividades, tia Angélica? A tia Angélica colocou para vocês, no kit dessa semana, atividades de história, atividades de geografia. A primeira foi falando de documentos de identificação, né? Onde fala aí, ó, documentos de identificação. Observe a imagem a seguir e marque o X na alternativa certa. Esse documento aí, ó, título de eleitor. Esse documento, ele serve para, como ele é uma carteira de trabalho, ele é um título de eleitor, ele serve para matrícula escolar ou é um diploma? Ele é um título de eleitor. Para que serve, gente, o título de eleitor? Vocês sabem para que serve o título de eleitor? O título de eleitor, ele é utilizado por todo cidadão no momento de votar. Quando vamos votar, nós utilizamos aí o título de eleitor. E na outra questão, nós falamos sobre a identidade, ó, onde fala assim: Marquito é um menino de rua. Ele ainda não tem RG. RG, gente, é identidade, tá? Registro geral. Escreva em cada uma das imagens a seguir a frente e o verso do documento do garoto e desenhe o rosto de Marquitos. Lugar da fotografia. Marquito não se lembra onde nasceu, nem o nome dos pais. Use a sua imaginação para preencher o documento. Então, gente, Marquitos, ele é um menininho de rua, ele não se lembra do nome dos pais, ele não sabe onde ele nasceu. Vocês vão criar o nome dos pais de Marquitos e o local onde ele nasceu, porque ele não se lembra. No local da foto, você vai desenhar o rostinho de Marquito e vai também colocar o nome dele aí. Tá certo, turma? Outra atividade que a tia Angélica colocou para vocês são os principais problemas ambientais. Aí tem uma imagem onde tem a poluição das fábricas, poluição dos rios, onde tem muitos lixos jogados na água, a queimada e o desmatamento. Aí vocês vão citar nas 4 linhas aí quais são os problemas mostrados nessa imagem. Aí vocês vão colocar poluição das indústrias, poluição dos rios, queimada e desmatamento. Isso mesmo. Na outra atividade, a tia Angélica colocou 3 imagens, uma do deserto do Saara, uma da floresta amazônica e outra do polar ártico. Qual é a do deserto? Você vai colocar aí pra tia, deserto do Saara, onde tem os camelinhos, né?
onde tem muitas dunas. As dunas são o quê? Montanhas de areia. E a próxima, onde tem o rio, tem muita vegetação, é a floresta amazônica. E onde tem o gelo é o quê, turminha? É o polar ártico, um local muito geladinho, não é verdade, turma? Então, essas foram as nossas atividades de História e Geografia. As atividades onde vocês vão fazer o título de eleitor, a identidade, vocês vão colar no caderno de História. Onde tem falando das queimadas, que vocês vão colocar aí quais são os problemas ambientais demonstrados aí na imagem, vocês vão colar no caderno de Geografia, tá certo? E aí a tia também colocou uma atividade, uma cruzadinha, onde vocês vão preencher, colocando nas cruzadinhas os nomes que estão em negrito. Por exemplo, ó, eu sou um soldadinho que gosta de marchar e tocar meu tambor. Garboso e varonil. Vou marchando e contente com a bandeira nacional e faço continência para o meu general. Essas palavrinhas, ó, soldadinho, marchar, tambor, garboso, contingência, bandeira e general, vocês irão colocar no local correto aí na cruzadinha. Aí depois vocês vão escrever uma frase com o nome que está, que vai aparecer aí, a palavra-chave, tá certo, turma? Então, turminha, essas foram as nossas atividades. Aguardo vocês logo mais na nossa aula online para brincarmos e tirarmos também mais dúvidas. Um beijo para vocês e até a próxima aula.